Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um pouco perspectivas recentes sobre investimentos, né? Né, Com um foco especial, acho, no Banco do Brasil, o BBAS3, e também naquelas ações que pagam dividendos. isso. A ideia é mais entender os diferentes pontos de vista que a gente tem visto por aí, com base em, bom, vários estudos e informações do mercado. É. E é um cenário interessante porque a gente vê assim análises com visões bem distintas mesmo, né? Principalmente sobre o Banco do Brasil. Tem um certo otimismo de um lado, mas que contrasta com outras recomendações mais cautelosas. Certo. E olhar para a carteira de proventos ajuda a gente a entender as estratégias, né? O fundamental é tentar pegar o raciocínio por trás, o porquê das projeções. Ok, então vamos desempacotar isso. O ponto de partida é essa visão mais otimista para o BBAS3 que alguns estudos mantêm. Exato. É, mesmo quando outras casas estão, tipo, rebaixando a recomendação. O que... Quais são os argumentos para esse otimismo todo? Olha, basicamente são alguns fatores, né? Alguns fatores estruturais e projeções. Primeiro, acho que o principal é o custo de captação do banco. Ah, sim. Historicamente, o BB consegue captar dinheiro, né, recursos, pagando menos que os concorrentes. Menos quanto, mais ou menos? Algo na faixa de, sei lá, 65 a 70% da Selic, da nossa taxa básica. Uhum. E isso, claro, funciona como uma vantagem, ajuda a manter a rentabilidade, mesmo quando o custo do dinheiro sobe, né? Entendi. É uma vantagem na matéria-prima deles, digamos assim. Exato. Mas assim, será que só isso basta para justificar tanto otimismo? Pensando nas preocupações com o agro, por exemplo, que pesa bastante para o bebê. É uma ótima pergunta. E aí que entra o segundo ponto que essas análises mais otimistas trazem. A projeção de retorno sobre patrimônio líquido, o ROI. O ROI. Isso. Mesmo com esses desafios, tipo do agro, algumas projeções indicam que o bebê poderia manter um ROI ali perto de 20%. 20%? Nossa, é alto? É bem alto. É acima do consenso de mercado, que parece estar mais para 16, 17%. Entendi. E só para lembrar, ROI é o lucro dividido pelo patrimônio líquido, né? Um ROI alto é bom porque... Exatamente. Sugere que o banco está conseguindo gerar bastante valor com o capital dos acionistas. Mas, claro, é uma É projeção. uma projeção, claro. Tem certeza. Muita incerteza. E os dividendos, que geralmente é um chamariz para quem olha o bebê, como fica isso nessa visão otimista? Sim, esse é o terceiro pilar, né? A expectativa de manter bons dividendos. Uhum. Algumas fontes chegam a projetar o yield, que é o dividendo dividido pelo preço da ação, de 11,3%. 11,3. É bastante coisa. É bem alto, parece alto, sim. E dependeria, claro, de uma performance bem forte nos lucros para sustentar isso. Certo. O banco tem aquele calendário conhecido, né? 8 pagamentos por ano, concentrados ali em março, junho, setembro, dezembro. Sim. Mas a sustentabilidade desse yield tão elevado é sem dúvida um ponto importante de debate. Será que entrega mesmo? Faz todo sentido questionar. E mencionaram um preço-alvo, né? Algumas análises falam algo perto de R$ 30. Isso, Isso talvez se conecte com a ideia do valor patrimonial crescendo, usando aqueles modelos tipo o de Gordon que olha os dividendos futuros. exatamente. A lógica é essa. A ideia seria que, se o banco lucra e retém uma parte, o valor patrimonial por ação sobe. Uhum, E aí, potencialmente, o preço justo também iria subindo, né? 32, 33, 35, ao longo do tempo. perfeito. A ideia é que o valor intrínseco da ação aumente se os lucros se confirmarem e parte for reinvestida. Se a gente compara com outras projeções de lucro, por exemplo, Tipo, a do BTG, projetando 29 bi este ano, 33 bi para o próximo, 36 bi em 2027. Se você soma o lucro por ação esperado para os próximos 3 anos, dá uns R$ 17,23. R$ 17? E a cotação recente estava ali perto de R$ 22,90. Então, quer dizer, se essas projeções otimistas se concretizarem, Haveria um potencial de valorização. Entendi. Mas sempre o C, né? sempre o C. Depende muito da execução e do cenário. Certo. Agora, saindo um pouquinho só do bebê, vamos olhar para aquela carteira de dividendos mais ampla que também foi analisada? Ah, sim. Reveladora.
O histórico dela parece bom, mas surgem questionamentos sobre algumas escolhas, né? Uhum. O que chama atenção é a persistência em setores mais tradicionais, bancos, elétricas, commodities, mesmo depois das ações terem subido bem. Sugere uma busca por segurança e fluxo de caixa, talvez? É o que parece. Talvez menos aposta em crescimento muito volátil, a gente vê nomes como JBS, por exemplo. Que é cíclica, né? Dividendo varia bastante. Exato. Porto Seguro, considerada menos atrativa no preço atual, o yield pode ser menor. Itaú aparece com yield projetado interessante, da casa de 7,8% a 8%. 8% para Itaú? É. Embora algumas análises vejam a outra ação do Itaú como mais barata, talvez com o yield até melhor. Entendi. E as gigantes? Petrobras, Vale, elétricas? Bom, para a Petrobras, a projeção de yield que circula é bem alta, né? Quase 17%. 17, nossa. Mas assim, isso provavelmente está incluindo dividendos extraordinários que podem ou não acontecer. Uma visão mais conservadora talvez aponte para 10, 11%. Mais pé no chão, talvez. É. Para Vale, a projeção é de 10% de yield. Já no setor elétrico, a gente vê um contraste. Como assim? CPFL, por exemplo, com um yield projetado mais baixo, perto de 5,3%. Por quê? Porque a ação subiu muito. Ah, claro. O preço sobe e o yield cai se o dividendo não acompanha na mesma medida. Exatamente. A relação inversa. Já a Taesa, TAE11, ainda aponta para quase 9%, 8,7%, com expectativa de payout de distribuir 100% do lucro. 100%. E ainda com crescimento? Expectativa que algumas análises trazem. E tem a Copasa, de saneamento, com projeção de 4%, mas que talvez possa entregar mais, uns 6% ou 7%. E a Copel, que mudou a política de dividendos depois da privatização. Bem lembrado. A projeção inicial que vi era baixa, 2,6%. Mas pode ser maior, talvez perto de 5%, por causa dessa nova política de payout de 75% do lucro. Interessante. Então, resumindo essa parte da carteira, mesmo com a bolsa tendo subido, várias empresas ainda mostram projeções de yield acima de 6%, né? Exato. O que é considerado um bom patamar, ainda mais se vier com algum crescimento junto. Correto. Só que isso nos leva direto para outra questão importante que ficou evidente: a volatilidade. Ah, sim. Principalmente nas estatais, né? O próprio BB. Exatamente. A gente viu quedas bem fortes recentemente, né? A ação saiu lá de perto de R$ 30 e bateu R$ 22. Muitas vezes isso vem depois de resultados trimestrais um pouco mais fracos. Uhum. É um lembrete importante, né? Que o caminho não é uma linha reta para cima. Especialmente nesses papéis. Exige uma tolerância maior a essas oscilações. Com certeza. Fica claro, então, que, bom, existem visões bem diferentes no mercado, as análises mudam, os yields projetados mudam. É muito dinâmico. E navegar por tudo isso exige cautela, né? O desafio é absorver essas perspectivas diferentes e tentar formar uma convicção, mas sempre ciente das incertezas. É fascinante como a percepção de risco pode variar tanto. Sem dúvida. E essa constante reavaliação de cenários, de fundamentos, é parte essencial do jogo, né? Do processo de investir. Com certeza. Bom, para quem se interessou e quer se aprofundar, especialmente na filosofia de investimento em dividendos, fica a dica. Quem quiser saber mais sobre a metodologia do Sr. Luiz Barsi pode comprar o livro dele, O Rei dos Dividendos. Um clássico já. E para quem quer ir ainda mais fundo, tem outros livros excelentes. O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Fundamental. E também Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. Todos são leituras muito, muito boas para qualquer investidor, eu acho. Concordo plenamente. Leitura essencial. Todos os links para os livros estão na descrição. Foi ótimo conversar hoje, um abraço e até a próxima. Até a próxima.